Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos, vamos dar então sequência à nossa série de vídeos sobre a vida, as obras e a missão do Padre Júlio Maria de Lombardi. E agora queremos tratar aqui com vocês um pouco de como foi a vida, um pouco das obras e as missões realizadas pelo Padre Júlio Maria em Wacken ou Wacken, na Bélgica. Bom, nós iremos dividir esse momento em duas partes, ou seja, em dois vídeos. Nós vamos precisar disso, até porque ele será enviado para lá em 1910 e ficará até 1912. Pois bem, no finalzinho do nosso último vídeo, eu já começava a acenar, a apontar para a eleição que a congregação fez do Padre Júlio Maria para fundar essa escola apostólica da congregação da Sagrada Família em territórios da Bélgica, um determinado território, que será Wacken. Nós temos aqui, pelo menos eu tenho duas datas da partida do Padre Júlio Maria de Grave, na Holanda, para Wacken. Aqui no livro do Padre Demeval, as duas datas elas provêm do mesmo autor, mas em livros diferentes. Aqui no livro Júlio Emílio, na página 110, ele diz que o Padre de Lombardi partiu para Wacken, na Bélgica, com a missão então de fundar essa escola apostólica da Sagrada Família, que será dedicada a Nossa Senhora de La Salette também. Aqui a data é do dia 12 de abril de 1910. Nós teremos uma outra data, nós temos uma outra data, agora aqui no volume primeiro, na História dos Missionários Sacramentinos, lá deixa eu ver aqui, na página 46, o mesmo autor, o Padre Demeval, diz que a ida do Padre Júlio Maria para Wacken foi no dia 28 de abril. Lá está dizendo dia 12, aqui está dizendo dia 28 de 1910. Seja como for, foi no mês de abril de 1910, a sua ida. Então vamos ver como é que foi essa questão da eleição do Padre Júlio Maria, ele que estava tão bem lá em Grave, estava com todo aquele projeto de continuar sendo mestre, o professor por excelência do seminário em Grave, e também tinha planos para ficar por lá mesmo, para dar seguimento nas suas obras, nos seus escritos, como era desejo dele, nós vimos, mas quis, mais uma vez, a providência de Deus agir na vida do Padre Júlio Maria e como diz o livro da Imitação de Cristo, o homem propõe, mas Deus dispõe. O livro dos Provérbios também vai dizer algo semelhante no capítulo 16, no versículo 1. Bom, a congregação, ela crescia não somente em número, mas também em qualidade, claro. De qualquer forma, crescia as vocações, essa congregação que foi fundada para vocações tardias, e a necessidade agora de fazer uma expansão, levar a congregação a outros lugares. Então, nós temos uma providência de Deus para que
ocorresse a fundação em Wacken, mas também há uma estratégia geográfica, né? A Bélgica é um país que está ali, né, na divisa também com a França. Então, saindo lá da Holanda, entrando na Bélgica, fica fácil de adentrar depois na França. Então, existiu essa estratégia geográfica, e tanto é que depois o próprio Padre Júlio Maria será um grande missionário na França, onde ele de fato irá realizar a maior parte das suas missões antes de vir para o Brasil. Mas houve também uma providência divina para que essa escola fosse fundada na cidade de Wacken. Bom, eu vou começar então aqui pelo primeiro volume da história dos missionários sacramentinos, porque a congregação então foi entrar em contato com o bispo, né, e lá daquela região de Wacken, da diocese de Bruges, né? Então, a princípio, houve uma certa resistência do bispo, né? Mas depois o superior geral da congregação da Sagrada Família, munido de uma recomendação de um cardeal, né? E um cardeal protetor, e ali da Sagrada Família, bem próximo então ao superior geral, e também com o auxílio de um bispo da Holanda, a que pertencia a paróquia de Grave, né? Lá onde estava a casa-mãe. Eles declararam, então, tanto o cardeal como o bispo, declararam, entre outras coisas, que o instituto, né, não causaria. Eles falaram lá para o bispo, né, de Bruges, que o instituto que seria fundado não causaria nenhum prejuízo às obras diocesanas, né? E, enfim, que também a escola apostólica da Sagrada Família não iria aceitar nenhuma vocação da diocese, e também não iria fazer pedidos, etc. Por isso que o Padre Júlio Maria teve muitas dificuldades, né, financeiras no início desta obra. Pois bem, então o bispo deu aval lá da diocese de Bruges para que o Padre Júlio Maria pudesse, com outros, né, irmãos da congregação, fundar essa escola apostólica. E aqui diz, na página 45, né, da História dos Sacramentinos, nessa correspondência então trocada entre o superior geral e o então bispo da diocese de Bruges, dizendo que não havia nenhuma alusão a Wacken, né, não estava definido a cidade, o local, né? Então sabia-se que era dentro da jurisdição da diocese de Bruges. Então, uma vez que o bispo deu o seu consentimento, fizeram o conselho da congregação da Sagrada Família, se reuniu e elegeram então o Padre Júlio Maria. Até porque ele falava muito bem, dominava muito bem o francês, mas também pela sua grande capacidade intelectual, né, de conseguir mesmo transmitir a filosofia, a teologia, forjar, né, a disciplina, ser o exemplo e também de grande ardor missionário. Ele é eleito para essa mais nobre e nova missão. E aqui, ainda na página 46, o padre de Meval coloca a seguinte citação: ele, o padre de Lombardi, ocupou-se, né, ativamente da fundação francesa e obteve do bispo de Bruges,
à custa de orações, a autorização para estabelecer uma casa do Instituto nesta diocese, particularmente rica em comunidades religiosas. Então, interessante porque houve essa interferência, então, uma recomendação do cardeal, protetor do superior lá da Sagrada Família, portanto da própria congregação, e também uma interferência e uma recomendação de um bispo da Holanda, mas também a própria insistência do padre de Lombardi, aqui dizendo que à custa de orações ele conseguiu, a congregação obteve autorização. A Bélgica, que na época, né, era extremamente procurada pelas várias congregações, por ser uma terra muito fértil, muito promissora e fervorosa nessa questão de vida religiosa, de vida consagrada e invocações. Então, a nova fundação que irá acontecer em Wacken ficou sendo chamada de o ramo francês ou a obra francesa da Sagrada Família. E aqui diz, no finalzinho da página 46, que após vários contatos e informações, o padre Júlio Maria descobriu, procurando onde seria o local da fundação, ele então descobriu que as Irmãs da Divina Providência, né, de Sées, na França, eram proprietárias de um espaçoso prédio em Wacken. Então o casarão tinha um bom estado ainda, estava bem conservado e vazio, então, e lá pronto para ser alugado. Providência de Deus que se manifestou nas Irmãs da Divina Providência. Então a congregação, por meio do Padre Júlio, certamente, fez a proposta às irmãs de alugar aquele prédio de 1910 até 1912, pelo menos. Pois bem, o Padre Júlio Maria, claro, por obediência, ele aceitou, esta mais nova e desafiadora missão, e indo aqui pro padre Dom Antônio, na verdade, na página 148 da biografia, ele diz assim: sabemos apenas, porque o próprio Padre Júlio Maria contou, que sua obediência foi pronta e imediata. Quando a congregação fez lá a reunião do conselho, para ver quem de fato não só iria, mas quem iria ser o fundador e dirigir aquela escola apostólica, votaram então pelo Padre Júlio Maria para reger essa nova residência, e ele, numa obediência pronta, imediata, e que as condições financeiras não eram as melhores. O Padre Júlio Maria dizia isso. Ele aceitou prontamente, imediatamente, mas ele sabia que as condições financeiras não eram as melhores. Pois bem, o Dom Antônio vai descrever uma série de situações na qual o Padre Júlio Maria e tantos outros que foram com ele para lá, e depois os seminaristas que iam chegando, as vocações, Dom Antônio narra, o Padre Demerval também, a situação financeira, e de fato era mesmo uma congregação que nascia assim como nasceu a própria congregação da Sagrada Família, lá em Grave, com o Padre Berthier, em meio à pobreza, às dificuldades, até mesmo assim, em certa situação, em certa circunstância, dificuldades tremendas, beirando a miséria. E o Dom Antônio diz assim que reuniu-se um dia a Assembleia Geral de todos os padres, narrava ele,
Padre Júlio Maria. Tinha por fim escolher dentre nós o que iria para Joaquim. Meu superior propôs-me o encargo da direção da casa. Perfeitamente, respondi-lhe. Aonde mandar-me, Vossa Reverendíssima, estou pronto a ir. Então, nós conseguimos identificar, né, no texto, nas entrelinhas aqui da biografia, que é por conta dessa confiança em Deus, dessa obediência aos seus superiores, é que mesmo em meio à pobreza, a Divina Providência agiu, né, porque o Padre Júlio Maria se lançou, se abandonou nas mãos de Deus, nas mãos de Nosso Senhor. Então, isso atrai, né, a graça de Deus, isso atrai a providência, a bondade de Deus, né, para as obras de Deus. Mas terá o Senhor que prover, diz o superior para o Padre Júlio Maria, com o seu trabalho, a manutenção do seminário. Não lhe enviaremos auxílios. Então, veja que desafio. Mais um desafio para o Padre Júlio Maria. Vou a si mesmo. Deus providenciará. Vejam que interessante, porque acontecimentos semelhantes e palavras semelhantes irão aparecer quando o Padre Júlio Maria for construir o seminário apostólico em Manhumirim. É quando ele começa a construir já na década de 30. Então, claro, já naquela altura do campeonato, muito bem maduro na fé, já progredido na santidade, na confiança em Deus, mas veja que isso aconteceu tanto lá em Grave, como agora em Joaquim, e depois no norte do Brasil, e por fim, como nós iremos ver, no sudeste do Brasil, em Minas Gerais. E no dia seguinte, depois da reunião lá do conselho, o Padre Júlio Maria então foi eleito, em companhia de outros religiosos, despediu-se dos colegas, o Padre de Lombardi, e partiu, né, rumo à Bélgica. Então ele vai descrever um pouco de como foi isso em um de seus escritos chamado Padre Júlio Maria, Fatos de Sua Vida Narrados por Ele Mesmo. Um título que deram então essas anotações dele. Então quais foram as dificuldades iniciais que ele encontrou, né, quando chegou lá, se deparou com aquele casarão, que foi então providência de Deus através das irmãs da Divina Providência? Quais foram as dificuldades iniciais? Na página 149, do Antônio coloca palavras do Padre Júlio. Passamos pobreza, tivemos falta de muitas coisas. Veja, está beirando a miséria. Valeu-nos o espírito de abnegação em que fôramos criados pelo nosso fundador, Padre Berthier. Então, no meio da pobreza, não lhe faleceram auxílios reais da providência divina. E o Padre Júlio então diz: foi confiado em Deus que obedeci a meus superiores. Dizia, e Deus cumulou de bênçãos os meus esforços. É o que eu estava dizendo. Ele sabia das dificuldades, o que iria enfrentar, e de fato elas vieram, grandes dificuldades, mas a sua obediência aos superiores, a sua confiança na providência divina atraiu as bênçãos de Deus. Ele foi cumulado de bênçãos e, consequentemente, a própria escola apostólica. Não sei como, tínhamos sempre um bom número de alunos e lhes fornecíamos tudo. A Divina Providência era o nosso amparo.
E aí ele começou também a realizar, desde já, algumas missões e também a publicar algumas de suas obras para arrecadar fundos, né? Aí um dinheiro para sustentar, né, toda essa obra e todas as vocações. Então as missões que pregou e as obras que escreveu nessa ocasião foram as fontes principais de subsídios para o seminário. Depois, no próximo vídeo, quando formos falar aqui mais para frente, no próximo capítulo, no capítulo 13, nós iremos falar propriamente das obras. E aí eu irei mostrar para vocês um pouco dessas obras que o Padre Júlio Maria escreveu, algumas que ele começou a escrever lá em Joaquim. E aqui do Antônio, na página 150, ele conta alguns episódios de como que a providência de Deus ia agindo na vida do Padre Júlio Maria, da própria escola apostólica, lá em Joaquim, de como que a generosidade do povo, né, foi cada vez mais ali se tornando presente na vida do Padre Júlio, né. Ele conta um caso de uma boa mulher, né. O Padre Júlio ficou meio com receio de atendê-la, de ficar próximo a ela, mas depois, né, ele deu uma chance, e aí aquela boa mulher tinha economizado durante um bom tempo, durante um ano, se não me falha a memória, algumas moedas, algumas pratas, algumas moedas de ouro, né? E fez então essa doação para o Padre Júlio Maria. Ela disse para ele, né? Do ano passado para cá, economizei esta quantia para ofertar a seu seminário. Reze por mim e meus filhos, uma Ave Maria. Sim? E pedindo ao Padre Júlio Maria, né? Então, cenas, fatos como esse aqui, né? Dessa mulher bondosa, foram se repetindo, né, constantemente, onde o Padre Júlio Maria passava, onde ele ia para fazer missões, e nas cidades, nas aldeias, sobretudo as viúvas, sempre ali com muita generosidade para ajudar o Padre Júlio Maria e a sua nova missão, sua nova fundação, né? A Escola Apostólica de La Salette em Grave. Muito bem, as vocações iam cada vez mais chegando, né, para essa mais nova fundação, e de um sacerdote, aluno do Padre de Lombardi naqueles tempos, nós então recebemos o seguinte pormenor. Ele se nos afigurava, o Padre Júlio Maria, antes de mais nada, um apaixonado de Nossa Senhora em suas prédicas sobre a boa Mãe do Céu. Era impossível ouvi-lo sem convencer-se da necessidade imperiosa do amor a Maria. Alguns foram até levados a excessos pelo muito ardor com que saíam das conferências do Padre de Lombardi. Então, Dom Antônio vai dizer também que o Padre Júlio Maria exerceu um grande zelo pela formação de seus seminaristas, né? Era inflexível na disciplina, exigente na piedade, né? Entusiasmador, exímio para o ideal nos estudos. Era ele, sobretudo, o exemplo da observância. Então, e foram muito bem informados, não só na parte doutrinal, teológica, mas também na piedade. Na piedade e, mais especificamente, na piedade mariana. O Dom Antônio, então, conta aqui na página 152 o caso de um seminarista, de um jovem que, de demônio, se tornou um anjo, se tornou um santinho. Aqui diz respeito a um pequeno seminarista lá,
que começou a dar muito trabalho para todos ali da congregação e, sobretudo, para o Padre Júlio Maria. E o Padre Júlio Maria disse que ele era traquinas e endiabrado. Então, as admoestações gerais, as exigências de disciplina, as correções, os castigos, as ameaças de expulsão, nada disso, né, foi suficiente para mudar o comportamento daquele jovenzinho, né? Então, o Padre Júlio Maria começou a mudar de estratégia, né? Começou a usar outras táticas com ele. E aí entrou também, claro, toda a experiência, né, da santidade e da sabedoria do Padre Júlio. Então o Padre Júlio Maria começou a chamá-lo no seu quarto e a mostrar para ele um pouco as vidas dos santos, principalmente como que os santos eram grandes, foram e são grandes devotos de Nossa Senhora, mostrar a piedade dos santos, o amor profundíssimo, né, de cada um deles por Nossa Senhora. E aquilo tudo foi começando a encantar cada vez mais aquele jovem. E o Padre Júlio Maria vai fazer isso algumas vezes, vai repetir isso, de levá-lo até o seu quarto. E após um ano, que diz Dom Antônio, né, o rapaz se transformou, né, começou a se transformar verdadeiramente, né, a tal ponto que ele tornou-se, né, ele era mais que devoto de Nossa Senhora. Tornou-se heróico nas pequenas mortificações e apóstolo nas suas conversas, né? Um dia, o Padre Júlio Maria ficou até surpreendido, né? Porque esse rapaz estava subindo uma escada de joelhos, rezando, e o Padre Júlio Maria: "Que isso, menino? Que isso, pequeno? Que fazes?" E ele virou para o Padre Júlio Maria: "Estou ofertando a Nossa Senhora das Dores uma penitência pelo meu péssimo comportamento. O senhor, padre, não há de me proibir." Então, pouco tempo depois, ele assim foi crescendo na piedade, na sua devoção, e foi se tornando exemplo, né, modelo para a própria casa ali de formação. Ele então foi atacado de invencível doença, como diz aqui, né? Morreu, e como diz Dom Antônio, morreu como um santinho. O jovem que parecia um demônio, agora morreu como santinho. Mas eu quis destacar esse fato, né, para vermos como que o Padre Júlio Maria foi moldando a alma desses seminaristas, dessas vocações, através do seu amor, e de sua devoção para com Nossa Senhora. É necessário insistir nessa questão de Nossa Senhora, porque o Aquim vai ser para o Padre Júlio Maria o que Éfeso foi para São João. O próprio Dom Antônio diz isso. Nós iremos falar sobre isso, né, mais detidamente no próximo vídeo, quando formos adentrar no capítulo 13, mas nós estamos aqui ainda no capítulo 12. Ou seja, o que foi Éfeso para São João? Uma escola mariana. São João morou, né, por um tempo relativo, razoavelmente, né, um tempo ali, alguns anos, com Nossa Senhora. Então, o Aquim para o Padre Júlio Maria foi isso, né, uma escola mariana. E foi, consequentemente, uma escola mariana para todos aqueles que ali residiam, estudavam, né? Pois bem, e aqui, já quase que findando o capítulo 12, tem aqui uma parte que eu gostaria também de ler para vocês. O Padre Júlio Maria, perdão, diz assim: "Desde as minhas primeiras missões na Bélgica e na França, senti que a maior necessidade da Igreja era a formação.
a formação. Porque é interessante, o padre Júlio Maria foi observando, né, não só lá na Holanda, mas agora na Bélgica, e quando ele começa a realizar missões na França, ele percebe também que havia uma desorganização dos padres diocesanos, né? E muitos deles esquecidos da vida interior, né? Então, isso tudo trouxe muita amargura, como diz aqui do Antônio, para o padre Júlio Maria, e isso o animou, né? Isso animou ele a ter um zelo cada vez maior pela formação na sua escola apostólica. Então, eis aqui, a respeito disso, uma reflexão dele, que então nas suas primeiras missões, na Bélgica e na França, ele sentiu que a maior necessidade da igreja, acho que a coisa não mudou muito, né? Era a formação de um clero religioso cheio de zelo e de vida interior. Senti mesmo que o simples clero secular e os missionários não podiam afervorar as paróquias. Eram necessários religiosos vivendo vida comum, não só para pregar missões, mas para dirigir paróquias. Interessante que quando ele depois vai fundar os Sacramentinos, em 1929, de 28 para 29, ele começa todo esse movimento com Dom Carlotto em Minas, na década final da década de 20, início da década de 30, justamente com essa finalidade aqui. Religiosos, vivendo vida comum, não só para pregar missões, mas para dirigir paróquias. Foi isso o que me influenciou mais tarde, poderosamente, o espírito para fundar uma congregação de padres, cuja finalidade primeira fosse o serviço paroquial sem abandono da vida comum. Como eu disse, aqui é referência, nós estamos aqui no ano de 1910, isso aqui é uma referência aos Sacramentinos de Nossa Senhora, no final da década de 20. Então, a esse propósito de querer formar, né, não somente os seus seminaristas, os fiéis, através das missões, das catequeses, mas formar o clero, o próprio clero, né? Tanto o clero missionário, religioso, como o clero diocesano. Então, com esse desejo, esse ardor na alma, o padre Júlio Maria, dentro dessa ocasião, ele teve um sonho. E um sonho que vai se concretizar, vai se tornar realidade, um sonho profético. Que depois ele, de fato, interpretou isso como algo, sem dúvida nenhuma, sobrenatural. Então, eis a interpretação com suas próprias palavras. Na página 154. Era nos primeiros anos de meu sacerdócio. Sonhei que ia caminhando por um descampado em companhia de um bispo. Muito além, havia prédios grandes abandonados que haviam sofrido a ação do tempo. E estavam cheios de buracos. O bispo indignou-os, dizendo... O bispo indigitou-os, dizendo... Vês? Aqueles prédios são conventos antigos. Entrego-te todos eles para que os consertes e enchas de padres. Tive grande júbilo. Depois reparei longamente nas velhas casas e disse ao bispo: mas são tantos conventos? Estão arruinados, e onde terei dinheiro para os consertar? Demais, excelência, não há padres para os prover a todos. Isto nada quer dizer, pois Deus providenciará tudo. E continuávamos a caminhar. Já vínhamos entrando numa grande cidade. Neste ponto notei que estava descalço. Enchi-me de vergonha por achar-me nesse estado à presença do bispo. Ia pedir-lhe para tornar à casa
a fim de calçar-me quando acordei. Né? Bom, não foi simplesmente um sonho. Foi um sonho, mas um sonho profético, sobrenatural. Né? Porque o Padre Júlio Maria, de fato, vai encher de vocações, vai atrair vocações para a escola apostólica, através do seu próprio exemplo, dos seus escritos, mas das missões, nós iremos ver isso. Ele, de fato, arrebanhou muitas vocações para o ramo masculino e feminino. E depois, isso vai se concretizar também nas suas 3 congregações aqui no Brasil. Né? Então, é um sonho que lá no início do seu sacerdócio o acompanhou, né, durante aí as várias fundações que ele foi realizando, né, com a graça, as bênçãos e a providência de Deus. Bom, eu gostaria agora aqui encerramos o capítulo 12, depois eu vou voltar na biografia aqui do Dom Antônio, escrita por Dom Antônio, para iniciarmos o capítulo 13, o Apaixonado de Maria. Aprofundar um pouco essa questão da devoção de Nossa Senhora, a Nossa Senhora, do Padre Júlio, né? E de toda a escola apostólica lá em Huaquim. Mas antes de iniciar o capítulo 13, aliás, o capítulo 13 nós vamos deixar para o próximo vídeo, eu gostaria de falar agora de ler algumas coisas desse livro, né? Padre de Lombardi em Huaquim, escrito pelo Padre Demeval, né? Organizado e traduzido por ele. Então, tem uma primeira parte aqui que vai descrever um pouco sobre a própria localização da cidade de Huaquim. Vai descrever aqui as repartições do prédio do casarão, né, onde instalaram a escola apostólica. Então, vai dando aqui vários e vários detalhes, né? O primeiro andar, o segundo andar, tudo. Tem vários pormenores aqui, mas isso aqui não nos interessa muito, né? Nos interessa aqui, a partir do capítulo 3, sobre a vida interior, né? Ou seja, a vida espiritual, como que era a vida espiritual em Huaquim. Porque a gente vai começar por aqui, né? Falar um pouco como que era a vida espiritual, para depois finalizarmos com Nossa Senhora e as obras do Padre Júlio Maria. Né? Pois bem, no que diz respeito à vida interior, vamos começar, claro, também por Nossa Senhora, né? Então, antes de qualquer refeição, de qualquer atividade, sempre se dirigia ali uma oração a Nossa Senhora. Né? Para todos os lados, em todos os lugares, tinha lá uma imagem da Virgem Maria, para que eles pudessem fazer tudo em Maria, com Maria, pensar em Nossa Senhora, porque esse princípio de fazer as coisas unido à Virgem Maria vai estar muito bem descrito no livro Os Princípios da Vida de Intimidade com Nossa Senhora. E aqui na página 36, diz que até durante as horas de recreação, a capela nunca ficava vazia por muito tempo. Sempre tinha alguém lá em adoração, porque, claro, a devoção a Nossa Senhora nos leva a uma vida eucarística, né? E vice-versa. No jardim, né, era muito comum ver sempre alguém rezando o Santo Terço, né? Frequentemente alguém estava lá rezando o Santo Terço, e mesmo durante os vários trabalhos, né, eles não deixavam de lado as práticas de piedade. Né? Os alunos seminaristas, né, querendo imitar o Padre Júlio Maria,
em todas as práticas de piedade e devoção. Por exemplo, aqui fala que o próprio padre de Lombardi, ele dormia no chão. Eles acabaram descobrindo ali várias coisas da vida de mortificação, né, do padre de Lombardi. Então, vários colocavam, né, pedaços de madeira em seus colchões, né? Outros queriam imitar, então, o padre Júlio Maria dormindo no chão. Aqui o padre Demerval coloca também que 20 minutos depois do levantar-se, começava a oração, seguida da meditação de 30 minutos. Veja a importância que o padre Júlio Maria colocava aqui para a meditação, para todo mundo, né? E a leitura espiritual, né? Todos os seminaristas, eles se reuniam, né, no grande salão lá de estudo, e era quase sempre o próprio padre de Lombardi a fazer a leitura espiritual, né? E aqui diz que era um prazer para todos, pois ele sabia nos exortar tão bem ao amor de Deus e à verdadeira devoção a Maria, e nos mostrar a necessidade da mortificação cristã. Saíamos da leitura mais espirituais. Então, está aí esta realidade em que o padre Júlio Maria, a todo momento, ele aproveitava para ir formando os seus dentro da comunidade. Nas suas exortações, o padre de Lombardi nos falava de seu grande desejo de partir para as missões. Então, vejam como que em grave ele já tinha aquele ideal de continuar como professor, como mestre, como teólogo e escritor. Depois, ele é enviado para Joaquim, começa a realizar suas missões. Isso vai crescendo cada vez mais. Ele não deixa de escrever suas obras. Mas aqui já começa a brotar, né, cada vez mais esse desejo, esse ardor pelas missões. E de fato, pouco tempo depois, ele vai receber o convite. Convite não, ele será convocado mesmo, né? Será determinado a sua vinda para o Brasil. Na segunda parte aqui do livro, né, Padre de Lombardi em Joaquim, eu só queria aqui terminar lendo alguns trechos aqui para vocês dessa realidade da mortificação unida, a mortificação unida à devoção a Nossa Senhora, né? E como que a devoção a Nossa Senhora ia purificando cada vez mais essas mortificações, essas penitências lá na escola apostólica em Joaquim. Existem duas cartas de um ex-seminarista não chegou a ser ordenado, duas cartas de Iones Peyron, que ele entrou para a escola apostólica, ficou pouco tempo, né? E então ele escreveu, trocou correspondência aí com o padre Demerval, e ele ficou do período de 27 de abril de 1912 a 15 de setembro de 1912, então pouquíssimo tempo, mas foi suficiente, né, para receber ali do padre Júlio Maria uma formação profunda, sólida a Nossa Senhora. Tanto é que isso irá salvar sua vida. Então vamos ver como é que se deu isso. Aqui na página 52, diz que o padre de Lombardi sempre foi, não só para o Iones Peyron, mas para toda a comunidade, um exemplo vivo e luminoso. Pois era um santo e venerado por todos nós. Já era considerado um santo, não só pelos seminaristas, mas por tantas outras pessoas que iam até lá, né, para ter uma direção espiritual, um aconselhamento, para ouvir o padre Júlio Maria.
Então, as qualidades do Padre Júlio eram extremamente notáveis, diz o Ioannis Peron. Isso que eu estou lendo agora é tudo dele, né? Inteligência superior, orador brilhante, espírito de organização, senso prático, rigor ascético, grande sensibilidade. Era uma força da natureza que não levava à fadiga. Estava sempre... Veja que coisa fantástica isso aqui, né? Diz o Ioannis Peron. Em pouco tempo de convivência com o Padre Júlio, hein? É bom frisar isso, né? O Padre Júlio estava sempre absorvido pelas ocupações de seu cargo, ou por obras intelectuais. Homem incansável, né? Então, aqui ele vai descrevendo tantas outras coisas. Aí sim, bom, vamos lá. Padre Júlio, então, segundo o Ioannis Peron, ele nos estimulava ao esforço, à coragem e a sofrer sem se queixar, né? Não queria, aí vem, não queria mulherzinhas ou galinhas chocas. Pregava também pelo seu exemplo e resistência, né? Então, desde 4h30 da manhã ele já estava de pé, né? Não só falava, não só ensinava, mas com a vida, né? Ioannis Peron continua dizendo: passava o dia todo absorvido nos cuidados e nos trabalhos, e se deitava a 1 ou 2 da manhã, da madrugada, diminuindo o tempo de seu sono, e aproveitando a calma da noite para meditar, rezar o breviário e a escrever algumas coisas para a glória de Maria. Novamente eu digo, mas tenha calma, nós iremos ver um pouco dessas obras, né, da glória de Maria, de quem era um apóstolo infatigável. Infatigável. Pois bem, depois ele continua aqui descrevendo várias coisas. Por exemplo, durante as grandes férias, nos dias luminosos, às 18 horas, ele reunia então toda a comunidade no fundo do jardim, sobre uma elevação do terreno de 1,5 m de altura. Entronizava a imagem da Virgem de Lourdes. Ele tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora de Lourdes. Assentava-se perto da Virgem e, cercado de todos nós, mandava fazer por um aluno a leitura de uma página que ele tinha redigido, né, durante aquela noite. Ele escrevia durante o dia os trabalhos, as orações, e às 18 horas, lá no jardim, pedia para um dos seminaristas, um dos alunos, ler lá aquela página. Então, em seguida, vinha a recitação do terço, o jantar, né, seguido de uma curta recreação, oração da noite na capela e deitar-se às 21 horas. Né? Só retirado no seu quarto, o padre de Lombardi continuava suas atividades na calma da noite. Terminadas tantas atividades, deitava-se sobre um leito de madeira sem colchão. Então, um leito de madeira sem colchão e às vezes no chão mesmo. Ele trazia sempre o cilício, né, em volta ali obviamente da cintura, né? E o Ioannis Peron, ainda diz que uma vez por semana, embora afastados e separados pelas paredes de tijolos, eles percebiam, né, os ecos, né, provenientes da flagelação que estava aplicando a si mesmo. Então, ele disse que o Padre Júlio não permitia em absoluto a entrada de ninguém em seu quarto, né, a não ser quando foi para corrigir lá aquele jovenzinho, né, que de demônio se tornou um anjo, né, um santinho. Então, eu não queria que as pessoas soubessem das macerações, das flagelações, né, físicas
pois ali ficavam algumas manchas de sangue, né? Tanto na parede como algumas de suas roupas, né? Que ele usava para dormir. Não obstante, os seus sofrimentos que lhe causavam tais flagelações, não escapava de sua boca a menor queixa ou gemido. E aqui vem, né? Sua aura de santidade e as curas, veja bem, as curas que fazia tinham atraído muita gente que se comprimia no parlatório da casa. Despedindo essas pessoas, o padre percebia muitas vezes, olha só o que ele percebia muitas vezes, que as pessoas, ao despedir dele, elas estavam aqui arrancando pedaços da batina dele, né? Iam rasgando, né, pedaços de sua batina, né? Para quê? Para ter aquele tecido como relíquia. As pessoas já o veneravam, como os próprios alunos seminaristas, mas também o povo. Ele devotava uma grande e entusiasta devoção à Virgem Maria, devoção que se esforçava para nos incutir. Dizia-nos ele: meus filhos, nos momentos, aqui vem, nos momentos difíceis ou perigosos, peçam socorro à boa mãe Maria. E foi isso aqui que salvou a vida do Ioannis Peron, deste ex-seminarista, deste ex-religioso da Escola Apostólica de Nossa Senhora de La Salette, em Huac. Por quê? Porque ele conta que em 1943, né, por umas maracutaias lá da política, né, as manobras políticas, como ele coloca aqui, ele foi preso, né? Ele foi para a prisão de Etienne, foi lançado no calabouço, né, temido pelos condenados à morte, né? Então, ou seja, ele estava praticamente condenado à morte. Então ele sofreu muito, né? Óbvio, foi preso ali pela polícia. E ele diz assim: eu era tratado mais duramente do que os detentos comuns, que tinham o direito de receber todas as semanas uma carta, um pacote de alimento e a visita de suas famílias. Este favor não me era concedido. Os meus companheiros eram os piolhos, as pulgas, as baratas, os ratos e as ratazanas. Ele foi preso pela polícia, né, nazista na época. Veja, nós estamos em plena Guerra Mundial, 1943. E isso tudo aqui era os companheiros dele, né? Piolhos, pulgas, baratas, ratos e ratazanas. Então, ele conclui dizendo que o meu cubículo era o mais deplorável e úmido de toda a prisão, a tal ponto que minhas roupas mofavam no corpo. Que sofrimento, né? Que ponto esse homem chegou? Estando isolado, sem contato humano, sem notícias e, além disso, morrendo de fome, não pesando mais de 45 quilos. O cérebro em fogo, passei os meus dias girando em volta como uma fera. Então, uma situação assim, extremamente deplorável, miserável, né? Praticamente à beira da morte, né? E ele conta mais, né? Que numa tarde, o superior lá, uma espécie de diretor da prisão, ele diz assim: veio me prevenir para que me mantivesse pronto para o dia seguinte. Às 3 da madrugada. Está pronto para quê? Para execução, para a morte, né? Às 3 da manhã, às 3 da madrugada, a Gestapo, a polícia secreta nazista,
ou a terrível polícia secreta nazista, deveria vir me apanhar em carro blindado, a fim de me levar para a sinistra prisão de Montucle, em Lyon, França. Curta estada dos resistentes. Curta estada dos resistentes. Bom, e o que acontece? Esta partida para lá, né? Como ele diz, furtiva, esta partida furtiva, angustiosa, né? Me mergulhou no mais profundo desespero. Óbvio. Ao pensar que não reveria mais os meus, e sobretudo os meus 2 filhos, um com 5 anos e o outro com 9, então resolvi acabar com minha própria vida. Ele pensou em suicídio. Porém, e aqui vem, no momento em que fui passar ao ato final, no momento, os conselhos dados pelo venerado Padre de Lombardi cintilaram no meu espírito. Invoquei a Virgem. Boa Mãe, vinde em meu socorro. Eu vos conjuro. Boa Mãe, vinde em meu socorro. Eu vos conjuro. Reticências. Certamente ele disse outras coisas para Nossa Senhora. Imediatamente, no mesmo instante, uma doce e serena paz me invadiu. Uma inexprimível felicidade paradisíaca que eu teria desejado para sempre. Nada mais daquela ideia funesta. Uma imensa alegria e uma felicidade, me invadia a alma. Passei a noite num sono pacífico e a partida não veio a se realizar. Indiretamente, o venerado Padre de Lombardi, pela lembrança que tive, naquele momento de seus conselhos sobre o recurso à bem-aventurada Virgem Maria, nos casos desesperadores, me salvou de um fim fatal. Ademais, tenho por ele uma sincera gratidão. Tenho por ele uma sincera gratidão. Bom, esse é um testemunho, certamente teve tantos outros, né, de almas que foram salvas, santificadas, pelo bom exemplo do Padre Júlio, por suas formações, por todo o seu empenho, seu sacrifício, a sua união com Nosso Senhor. Então toda essa devoção, todo esse ensinamento foi através do exemplo, através das pregações e através das obras. E é um pouco dessas obras que nós iremos analisar, ver e apresentar aqui um pouco no nosso próximo vídeo, né, se Deus quiser. Muito bem, então vamos ficar por aqui, nessa nossa primeira parte do Padre Júlio Maria, enquanto fundador da Escola Apostólica de Nossa Senhora de La Salette, dedicado a ela, em Wacken. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.